Nesta simples cena interior, nós aproveitaremos para estar estudando dentro do V-Ray o motor PhotonMap e também alguns materiais do V-Ray para quem ainda não utiliza esse renderizador. Sabemos que o nosso DPD, o foco não é renderização, mas o render, ele é o principal instrumento, ou seja, a principal ferramenta que vai permitir fazer da tua iluminação o realismo que você precisa. Então nós temos uma teapot pintada diferente das demais geometrias. Nós vamos conhecer melhor a nossa cena. Esta é a nossa cena. Ela possui uma laje, possui um piso, possui paredes e possui uma luz very light, como se estivesse entrando luz por essa abertura que nós temos aí na nossa cena. Nós vamos carregar outras vistas. Ok, assim está bom o enquadramento da nossa cena. O ambiente dessa nossa cena, ela está exatamente em escala real. Vamos saber aqui o tamanho do nosso piso. Ele está com aproximadamente 3,5 metros por 3,5 metros. A altura dessas paredes está com a altura de 2,5 metros. E agora nós vamos verificar as configurações de render. Nós vamos desligar a luz default. Vamos deixar o Hiding Light habilitado. Manter as configurações de Anti-Alias também padrão. Indirect Illumination nós precisaremos habilitar porque nós estaremos utilizando os motores primários e secundários. Então, dentro da engine de Primary Bounce, é muito importante que nós utilizemos o Irradiance Map. Como nós já vimos, ele oferece um GI mais preciso do que todos os outros motores. Se mesmo assim a tua cena não ficar boa, você pode trocar por Brute Force, ou seja, a força bruta. E aqui dentro de Secondary Bounce, que é o nosso motor secundário, você pode estar trabalhando com quaisquer um desses três motores. Nesse caso, nós vamos ver o PhotonMap. Então, nós temos aqui uma aba para configurar o Primary Bounce e nós temos uma aba para configurar o PhotonMap. As configurações são bem simples. Nós desligamos o Verilog, vamos manter o Bucket com o mesmo tamanho. Vamos fechar a nossa janela de render e vamos agora abrir o Material Editor. Eu coloquei apenas materiais comuns, standard do próprio programa. Não foram nem materiais V-Ray que eu coloquei. Então nós vamos fazer um teste de render e vamos ver o que acontece na nossa cena. Nós estamos vendo aqui os passes sendo passados. Essa é a situação da nossa cena. Vamos só mudar mais uma coisinha aqui. Eu vou descer um pouco mais aqui a nossa laje e vou também colocá-la no mesmo tom da cor das paredes. Ok, e vamos fazer um novo teste de render teclando F9. Agora, a cor que estava no teto vai influenciar muito menos a nossa cena. Ok, então vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Nós temos a Very Light, que faz o papel de luz área aqui na nossa cena, e ela está com a intensidade de 5 no múltiplo. De acordo com os motores que eu utilizar dentro do GI do V-Ray, eu vou ter resultados diferentes. Cenas mais escuras, mais contrastadas, cenas mais claras. Então vamos reduzir um pouco para 3.5 o múltiplo da nossa luz. Aqui eu coloquei ela invisível porque ela está aparecendo na frente
da nossa visão, então eu não quero que apareça como se fosse um painel branco. Então eu coloquei invisível. Ela já está habilitada para projetar sombra. O sampleamento está com 16 e nós vamos fazer um novo teste de render. Evidentemente, nós vamos ter uma cena mais escura. Nós temos na parte de cima ainda uma área mais clara. Nós vamos reduzir um pouquinho mais ainda a intensidade da nossa luz e vamos fazer um novo teste de render. Nós temos aí então, com o valor de 2.5, um valor mais interessante. Esta região aqui da beira da nossa laje, ela ficou mais esbranquiçada exatamente porque ela se aproxima mais da luz, está mais próxima da nossa luz. Se fosse um ambiente fechado, iria ficar uma situação diferente. Então nós estamos vendo que nós temos sombra suave, existe falta de qualidade na nossa cena, nós estamos vendo o noise, o famoso noise, e pouquíssimas manchas. Então, no caso, um dos recursos que nós resolveríamos a questão do noise seria aumentando o sampleamento da nossa sombra. Nós temos o GI acontecendo aqui exatamente por causa da cor que nós colocamos na nossa tipote. Então, veja que nós temos essa cor sendo espalhada ao redor do objeto, só que ela não chega, por exemplo, a atingir as paredes. Então, na verdade, a luz que chega da nossa V-Ray Light, Primary Bounce, é exatamente esse primeiro rebatimento que acontece. Isso daqui que é exatamente o Primary Bounce. A partir do momento que acontece o primeiro rebatimento, os fótons da luz eles vão gerando outros rebatimentos. Então aí nós temos o Secondary Bounce. E a partir daí nós podemos ter um terceiro, um quarto e assim por diante. Então os motores de render do V-Ray eles vão estar calculando primeiramente esse Primary Bounce e depois nós temos diversos outros Secondary Bounce, ou seja, acontece exatamente uma enxurrada de reflexões a partir de um primeiro rebatimento. Olhando para a nossa cena, nós podemos, por exemplo, configurar vários itens sem mexer em tantas configurações assim. Então, utilizando essa mesma cena, eu quero apresentar para vocês alguns recursos que eu considero fantásticos dentro do V-Ray. Nós temos aqui a nossa área que ela ficou branca porque ela está muito próxima da fonte de luz. Dentro aqui da aba Indirect Illumination, nós estamos com Indirect Illumination habilitado, mas nós vamos estar conhecendo esses dois parâmetros aqui. Nós podemos, sem sair do V-Ray e sem utilizar, por exemplo, o Color Mapping, onde nós temos vários tipos de Color Map, como se fosse o controle de exposição do Mental Ray, nós podemos saturar, por exemplo, de 1 para 1.5 nessa cena. Mas o que será saturado? Não é a nossa cena, mas o que nós estaremos saturando é exatamente esse item aqui, o GI da nossa cena. Podemos, inclusive, incrementar o contraste e também aumentar ou diminuir a base do contraste, ou seja, um valor que vai influenciar, que vai trabalhar em conjunto com o contraste. Então vamos fazer um teste de render aumentando para 1.5 a saturação. Então nós temos um GI mais saturado, onde permitiu controlar até um pouco aqui o branco dessa região. Nós podemos também aumentar ou diminuir o contraste. O contraste vai ser um item que vai afetar bastante o brilho da nossa cena, dependendo se você colocar positivo ou negativo. Vamos colocar um valor de 2, ou seja, vamos dobrar esse valor. Olha que interessante. Olha a influência que nós temos na nossa cena sem sair do renderizador. Devido ao aumento do contraste, manchas foram aparecendo. Então vale sempre lembrar o valor padrão que está
configurado, nós vamos fazer um outro teste de render. E nós podemos, se você quiser, até gerar o Ambient Occlusion diretamente na sua imagem de render. O Ambient Occlusion, ele é um efeito que permite criar um realismo maior na nossa cena, porque ele vai realçar principalmente áreas de oclusão da nossa cena. Aonde, por exemplo, a luz não consegue chegar, ele vai estar realçando, criando um realismo muito melhor. Nós não temos aqui muitos parâmetros, somente o essencial. Vamos fazer um teste de render e ver o que esse efeito nos proporciona. Geralmente, o Ambient Occlusion, ou AO, ele é gerado separadamente para que a gente possa fazer a composição lá na pós-produção. Então, repare que nos cantos nós temos exatamente a criação do efeito Ambient Occlusion, em todos os cantos. Este primeiro valor, 0,8, é a intensidade do efeito. Então, vamos colocar 0,1, nós vamos ter o efeito, mas com bastante redução. Então, repare como já ficou bem mais suave. Aqui nós temos o raio, ou seja, a influência deste efeito nesta unidade em centímetro. E aqui o subdivision é exatamente a qualidade desse efeito. Apareceram aqui exatamente noises porque nós estamos com uma qualidade baixa. É muito interessante que você leve para 32, 64, 128 até você obter o resultado desejado. É claro, aumentando esse valor, o tempo de render também estará aumentando. Aqui nós estamos trabalhando com o Secondary Bounces em PhotonMap. E aqui nós estamos trabalhando exatamente com os valores padrões. Então, valores como densidade, máximo de fotos, bounces, Store Direct Light, Retrace, por exemplo, são itens que vão estar influenciando no Secondary Bounce. Repare que nós estamos trabalhando ainda com Very Low, porque nós estamos fazendo apenas testes. E agora, dentro desse exercício, nós vamos estar aprendendo a conhecer um pouco dos materiais do V-Ray dentro desse DVD Iluminação Digital. Vamos fechar a nossa janela de render, fechar também aqui a nossa janela. Vamos salvar, porque se você não salva, você acaba perdendo. Salvar com formato JPEG. Ok. A maioria dos materiais eu vou falar apenas para que significa. E alguns eu vou estar demonstrando. Nós temos aqui nos slots todos os materiais utilizados na nossa cena. E aqui dentro de Standard, nós temos os materiais especiais. Então, nós temos aqui o V-Ray Vector Displace Bake. Esse material ele vai servir exatamente para você importar o deslocamento do mapa de vetor, criado, por exemplo, em outros softwares, para você poder utilizar a mesh, ou seja, a malha dentro do programa. Então, ele é um mapa de deslocamento. Nós temos aqui o V-Ray Symbiote Material Library, que ele vai ser um material que permite tornar procedural, vamos dizer dessa forma, os shaders desse mesmo nome. Um material que eu gosto muito dentro do V-Ray é o V-Ray Override Material. Então vamos carregá-lo aqui. Não vão confundir, vamos descartar o velho material. Não vão confundir esse material com essa opção aqui também, com o mesmo nome, chamada de Override Material. Então, essa opção permite arrastarmos o material para cá e deixarmos todos os materiais da cena de uma única cor, sem perder o material original. Então, esse material que eu considero fantástico, muito interessante, é um material muito útil em cenas complexas, com muita geometria, por exemplo, diferente. Então, nós podemos atribuir 2 ou mais materiais e controlá-los por aqui. Então, por exemplo, nós vamos
ter que carregar aqui em Base Material o material principal, ou seja, o material que será usado no render, o material principal. Nós vamos carregar aqui dentro, por exemplo, o material base, que vai ser esse material aqui do nosso piso. Então vamos carregar para cá e vamos aplicá-lo no nosso piso. E nós vamos também aplicar esse material, por exemplo, aqui nas paredes e também no teto. Vamos fazer um teste de render. Nós vamos precisar mexer nos valores que nós alteramos agora há pouco. Só desabilitar Override Material, que eu acabei habilitando, e dessa forma nós vamos ter o nosso render padrão novamente. Ok, então nós temos o mesmo material base aplicado aqui para a nossa cena. Nós podemos ter aqui no nosso piso, o nosso plane, por exemplo, vamos aplicar uma textura de madeira. Vamos fazer um teste de render. Então reparem que a textura de madeira, ela substituiu todas as outras texturas que nós tínhamos. Vamos carregar aqui o Material Editor. Por que aconteceu isso? Exatamente porque o nosso material base, ele foi o que foi arrastado para cá. Eu não quero que isso aconteça. Então, nós vamos deletar. E nós vamos deixar apenas o piso de madeira. Vamos carregar novamente. E agora vamos fazer um teste de render. Essa cena que nós estamos vendo exatamente e perfeitamente a radiosidade dos tons dessa madeira em todo o ambiente. E agora, por exemplo, nós podemos, dentro desse mesmo material, carregar, por exemplo, ao invés desse material de piso, nós vamos agora desvinculá-lo daqui. Nós vamos pegar um V-Ray Material Library, que é um material padrão, material comum, e vamos definir com esta cor. Então nós vamos ter uma cena diferente. Aqui dentro de GMaterial, nós vamos também definir uma nova cor para o material que vai ser usado no cálculo do GI. Então ele também vai influenciar a nossa cena. Olha que interessante, sem precisarmos mudar a cor do material. Então dessa forma, nós podemos também definirmos ou atribuirmos uma cor do reflexo no material. Só que a princípio não vai funcionar tão bem, porque nós não definimos o nosso material base como sendo reflexivo. Então não tem reflexão. Quem comanda tudo é o material base. Então vamos colocar um pouco de reflexão e vamos fazer um novo teste de render. Então agora dá para perceber que nós temos um pouco do tom amarelado exatamente na reflexão. Por quê? Nós colocamos aqui
esse tom dourado. E nós podemos fazer isso com material de refração, podemos fazer com shadow. Então, é um material fantástico que eu considero muito útil para a nossa utilização dentro do V-Ray. Nós vamos conhecer um outro material. Então, esse material V-Ray, o material Wrapper, é um material que permite utilizar recursos de Mate, ou seja, semelhante àquele material Mate Shadow dentro do programa, onde você consegue criar composições. Por exemplo, você consegue abrir uma imagem de uma sala, incluir um objeto 3D naquela sala e fazer o piso, o teto receberem luz daquele objeto, receberem sombra, reflexão. Então, o melhor material dentro do V-Ray é este material aqui. O V-Ray Material Library é um material que a gente utiliza praticamente todas as vezes. O V-Ray Light é um material que vai permitir com que um determinado material emita a luz. Depois nós temos o V-Ray Fast SSS, que é um material que permite a criação de translucidez, como pele, como folha, como por exemplo cera, vela, como alguns vegetais. Então nós temos dois materiais para isso. O SSS2 ele dá melhores resultados que o primeiro material. Depois nós temos o Blend, o V-Ray Blend, que é um material que vai permitir a mescla de materiais. Então, dessa forma, nós vamos conseguir criar pintura de carro, nós vamos conseguir criar várias misturas de materiais dentro dessa opção. Na verdade, não são várias. Vamos só carregá-lo aqui. São poucas misturas, tudo parte do material base, e a partir daí nós podemos, por exemplo, definir as intensidades, se os materiais serão aditivados e assim por diante. Depois nós temos o V-Ray Two Sides Material Library. Esse é um material especial, ou seja, um efeito que também trabalha com translucidez. Então dá para fazer tecido, dá para fazer tudo que tem a ver com translucidez. Dessa forma, nós conhecemos os materiais aqui dentro do V-Ray e agora nós vamos conhecer os outros materiais que ficam aqui dentro. Então nós temos mais alguns materiais. Temos o V-Ray BMP Filter. Esse material é útil para deslocamento também, criados em programas externos como ZBrush. Vamos carregá-lo aqui para conhecê-lo. Então nós carregamos aqui o nosso bitmap e aqui nós fazemos a nossa setagem, até por canais inclusive. Depois nós temos o V-Ray Color, que é um material que vai permitir, vamos selecionar toda a nossa cena e aplicar um único material. Ctrl D para tirar a seleção. Então o V-Ray Color ele vai permitir atribuir uma cor a um determinado material a partir dessas configurações. Nós podemos trocar a cor. Podemos utilizar intensidade para mais ou para menos, deixando o material mais claro, mais escuro, mais transparente e até trabalharmos com a correção gama. Então vamos fazer um teste de render. E aí está a nossa cena com o tom de verde influenciando o nosso cenário. Depois nós vamos conhecer também o próximo material, o V-Ray Composite Test. Então, este é um material que ele vai permitir compor duas texturas, permitindo dessa forma adicionarmos detalhes extras nas nossas geometrias. Então, aqui nós temos o operador, se a gente quer adicionar as duas texturas, semelhante àquelas fusões que existem no Photoshop ou outros programas de edição de imagens, por exemplo. É um material fácil de ser utilizado. Depois também nós temos o V-Ray Dirt, que é um material que
ele vai criar o ambiente oclusio de uma forma mais controlada, com mais recursos. Então, nós podemos, inclusive, aplicar esse material em um único objeto, ou se nós quisermos também trabalhar esse material na nossa cena, nós podemos, por exemplo, utilizar aqui o V-Ray Dirt. E dessa forma nós vamos ter um ambiente occlusion atuando na nossa cena. Então nós temos aqui um valor de raio atuando fortemente na nossa cena. Então nós podemos reduzir para 0,5, por exemplo. Aqui nós temos as cores que estão sendo trabalhadas, distribuição, fall-off, subdivision, que vai trabalhar a questão da qualidade desse ambiente occlusion, que permite inclusive até trabalhar com transparência e uma série de outros recursos. Então aí nós já temos um ambiente occlusion mais controlado, pronto para ser usado numa composição. Estas manchas e estas faltas de qualidade você já sabe como tirar através das aulas desse DVD de iluminação. E agora nós temos também o V-Ray Edge Test. Nós podemos descartar e nós vamos aplicar esse recurso apenas para tipote. Então nós vamos trabalhar com vermelho e branco. Então dessa forma nós podemos criar o wireframe de qualquer material utilizando esse mapa dentro do V-Ray. Aqui nós podemos ocultar as edges e fazer aparecer exatamente essa divisão, porque toda a geometria no programa 3D, na verdade, ela é triangular e não quadrada. E aqui nós podemos escolher a unidade que nós vamos trabalhar, se em pixel ou centímetro. Ok, a partir daí não é possível visualizar na viewport, somente através do render. Aí no caso foi aplicado para todos os objetos. Nós vamos limpar com Overwrite. Vamos selecionar a nossa cena. Ctrl D para tirar a seleção. E aqui nós vamos apenas a tipote. Vamos fazer um novo teste de render. Nós vamos ter uma cena mais clara, somente com a tipote mostrando as suas edges. Então você pode aplicar em um personagem, em um projeto arquitetônico, numa máquina, numa animação, facilmente esse material. O próximo material que nós vamos ver é o material V-Ray HDRI. Nós já utilizamos aqui dentro desse DVD. Permite você carregar um mapa HDRI para utilizá-lo dentro do environment para estar iluminando uma cena, ou mesmo dentro de uma luz, ou até mesmo dentro das setagens aqui do environment, por exemplo. Então, o correto é carregar o mapa HDRI dentro desse mapa que é específico para ele. Depois nós temos também o V-Ray Map, que ele permite carregar um mapa de environment, como nós trabalhávamos no modo Ray Trace dentro do standard do programa. Então esse mapa ele vai atuar ou na reflexão ou na refração, permitindo dessa forma o ajuste de vários recursos. Nós temos também o V-Ray Normal Map, que vai permitir também o deslocamento da malha através de um mapa. Então é um recurso que oferece muito mais opção e muito mais realismo do que o próprio BUMP. O V-Ray Sky é, na verdade, o céu físico do V-Ray, que é atribuído no environment.
E dessa forma, nós vimos de uma forma rápida todos os materiais do V-Ray. Então, essa cena ela serviu para trabalharmos o PhotonMap como motor secundário do nosso GI e também os materiais do V-Ray.